Você já ouviu falar de um investimento pagando 150% do CDI com liquidez diária? Nesse vídeo eu vou te mostrar essa oportunidade de investimento. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Irmãos Investidores. Então, pessoal, eu vou explicar para vocês o que é essa oportunidade de investimento. Ele é um fundo, é um ETF, é um Exchange Traded Fund. O que é? Um fundo listado na bolsa que você consegue investir através do seu home broker. É fácil você investir e ele tem cota diária, então todo dia ele vai variando, você consegue acompanhar esse fundo. Os ETFs, eles são fundos de renda passiva, o que significa que eles seguem indicadores do mercado, ou seja, o gestor ele não faz nada além de seguir aquele indicador do mercado. O indicador que a gente está falando é o IMAB5. Ah, Lucas, o que é esse IMAB5? Eu vou explicar para vocês o que é esse indicador para a gente depois passar para as outras condições desse fundo. Então, passando aqui para a tela do computador, a gente vai ver o que é esse IMAB5. Quando a gente digita aqui, ó, IMA, vamos entender o que é esse indicador que o ETF desse fundo que a gente está falando ele vai seguir. O índice que a gente está falando é esse aqui, ó, é o IMAB5, que é esse carinha aqui. Esse carinha aqui, a gente vê que o IMA, o que é o IMA? É o índice de mercado Anbima. Anbima aqui é o regulador, um dos grandes entidades aqui do mercado de capitais, e ele cria esses índices que eles vão compor uma cesta de títulos públicos, seja atrelados à inflação, atrelados ao CDI, pré-fixados, para a gente entender para onde está indo a remuneração, para onde está indo o retorno desses papéis. Então, o IMA, ele é composto aqui por várias subdivisões. E o IMAB, especificamente, ele é uma cesta de títulos públicos atrelados à inflação. Quais são? É o Tesouro IPCA, que a gente vê no Tesouro Direto. Então, o IMAB5 ele vai compor em torno de 6 títulos atrelados à inflação, basicamente 15 a 20% de cada Tesouro IPCA. E esses tesouros não vão ter vencimento acima de 5 anos, ou seja, não vão passar de 2029. Então, quando a gente investe nesse ETF, a gente está investindo nessa cesta de títulos públicos atrelados à inflação, que são dívidas do governo. Qual que é o risco, Lucas? O risco aqui é de um título público, é um dos menores riscos do mercado, é a mesma coisa que você investir no Tesouro Direto. É a dívida pública, então esse risco ele é muito baixo. Agora vamos olhar, meus amigos e minhas amigas investidoras, quais as condições de retorno desse índice e de retorno do nosso fundo que a gente está avaliando aqui. Eu gosto de usar um site chamado Mais Retorno, a gente digita ele aqui, e eu vou mostrar para vocês a rentabilidade histórica desse indicador, que é o que o fundo vai seguir. Quando a gente digita aqui no site, a gente coloca IMAB, e vamos aqui ó, na parte de índices, e a gente quer esse aqui, ó, IMAB5, que é o índice que a gente está avaliando hoje. O IMAB5, quando ele entra aqui na plataforma, ele tem essa curva aqui de retorno, é uma curva extremamente alta. Ah, Lucas, mas esses 1.077% de rendimento aí ao longo dos últimos 10 anos, o quanto ele se compara ao CDI? Então vamos lá, a gente vem aqui e eu vou digitar aqui, ó, comparar, e aí automaticamente ele vai puxar aqui, ó, o nosso CDI. Então a curvinha em vermelho é o CDI acumulado desde 2004, ou seja, a gente está falando aqui de mais de 20 anos de análise, e o nosso indicador, uma B5, olha só, ele rendeu 1.078% acumulado, muito acima de um rendimento acumulado do CDI de 721%. Ah, Lucas, o quanto que é esse relativo? É isso aqui que eu falei para vocês no começo do vídeo. Então, quando a gente compara esse 1.078% dividido por 721% do CDI, veja só, 150% do CDI aproximadamente ao longo desses 20 anos. Me diz aí qual que foi seu último investimento rendendo 150% do CDI. Agora, pessoal, eu queria adicionar outro índice para a gente também ter mais convicção da robustez desse retorno desse indicador. Quando a gente ainda compara com a Bolsa de Valores, eu posso digitar aqui, ó, o IBOV, que é um índice que compõe as principais ações do mercado de ações, a gente adiciona ele aqui e vamos ver. Olha que interessante, ao longo desses últimos 20 anos, o CDI ganha do Ibovespa, que rendeu aqui 682
1,5%, e o IMAB ganha dos dois. Ele rendeu muito acima do CDI e muito acima da Bolsa de Valores. E sabe qual que é o mais legal, meus amigos e minhas amigas investidoras? Ele tem liquidez diária, ou seja, você pode sair no dia seguinte, surgiu um problema e esse aquele dinheiro preciso resgatar. Você pede o resgate no dia seguinte, você tem o valor de volta na sua conta. Essa é uma das grandes vantagens desse fundo, que remunera um retorno absurdamente bom com liquidez diária. Agora, vamos olhar para as condições específicas desse fundo. Esse fundo que a gente está falando é um ETF do Itaú. Então a gente vai colocar ETF IMAB5 Itaú. Ele vai abrir aqui para a gente. É esse carinha aqui, ó, B5P211. Clicando nesse site, o que a gente observa? É um fundo aí com uma taxinha pequena de administração, 0,2% ao ano. Já é um fundo grande, ó, estamos falando de um fundo aí de 526 milhões já investido por vários investidores nesse fundo. E ele vai seguir aqui o nosso indicador que a gente comentou, é o IMAB5, essa cesta de títulos atrelados à inflação com vencimento abaixo de 5 anos. O que mais que a gente consegue olhar aqui? Aplicação mínima, a gente consegue aqui com menos de R$100 você consegue investir, então é bem pouquinho, você consegue já estar exposto a esse risco. E o imposto de renda, meus amigos, isso aqui também é uma vantagem muito interessante desse fundo. Qualquer CDB que você vai investir, se você segurar ele antes de 2 anos, você pode pagar uma tabela regressiva que parte de 22,5%, depois 20%, depois 17,5%, depois 15% de imposto de renda. O ETF que a gente consegue investir aqui, no dia seguinte, você quis resgatar, você vai pagar só 15% de imposto de renda. Então, ao passo que no CDB você precisa carregar mais de 2 anos para pagar a menor alíquota de imposto de renda, que é 15%, nesse ETF você tem já, a partir do dia que você investiu, você vai pagar a menor alíquota de imposto de renda. Essa é uma grande vantagem, isso ainda maximiza o seu retorno depois de impostos. Então vamos olhar aqui mais algumas informações dentro do site do Itaú. Então, você vê que é um fundo aí que já tem um bom tempo, quase aí vai fazer 4 anos de existência, uma taxinha baixa. O administrador que é o Itaú, um dos maiores bancos do Brasil, super confortável em termos de gestão. Ele vai seguir o nosso IMAB5 que a gente comentou. O gestor aqui mesmo é o Itaú e aqui os códigos de negociação. Então, galera, o que eu ia deixar aqui para vocês? A gente comentou de um fundo listado de renda passiva, ou seja, o gestor só vai seguir o indicador do mercado. Qual é ele? É o IMAB5, com uma ótima remuneração ao longo do tempo. A gente está falando de um retorno de 150% do CDI ao longo dos últimos 20 anos. E você vai pagar a menor alíquota de imposto de renda no momento que você investe esse cara. E o melhor, ele tem liquidez diária, ou seja, no dia seguinte você pediu seu dinheiro, no dia seguinte cai na sua conta o dinheirinho já com a remuneração no período que você segurou. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no canal e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um fundo também que segue o IMAB5, só que ele vai entregar mais um retornozinho, ele vai entregar mais um risco de crédito, porque esse fundo investe em outros papéis de renda fixa, também uma grande oportunidade de investimento para você. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço.